Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cauê e estamos aí para mais uma videoaula de história, a matéria mais linda do mundo, do universo, da galáxia, mano. E agora nós vamos falar sobre Atenas, como eu prometi no vídeo passado, hein? Se você não viu o vídeo passado sobre a formação da Grécia Antiga e sobre a geografia, eu vou deixar a recomendação para você aqui. É importante que você veja, justamente para você entender a videoaula de hoje, beleza? Tranquilo? Não. Então veja depois, beleza? E assim, na videoaula passada nós entendemos como ocorreram as diásporas, ou seja, como que as pessoas foram em busca de outras regiões para sobreviver, e nessas outras regiões eles formaram tribos, chamado de genos. Os genos acabaram se juntando com outros genos, formando fátrias. As fátrias se juntaram com outras fátrias, formando as polis, mano, as cidades-estado gregas. E uma dessas polis, uma das mais importantes, foi justamente Atenas, que nós veremos no vídeo de hoje. Então presta atenção. Atenas, ela foi fundada mais ou menos no século IX a.C. pelos jônicos, justamente porque eles estavam buscando um lugar para sobreviver e encontraram esse lugar mais ou menos ao norte da Península Ática. Eu vou deixar um mapa para vocês. E é ali que eles acabaram fundando Atenas, ou o início de Atenas, certo? E se vocês perceberem as características do local, vai ser um local também montanhoso, com terreno rochoso, que não era tão bom para a agricultura. Mas o comércio ele é favorecido justamente porque Atenas está localizado em uma parte continental e também tem ligação com o mar Mediterrâneo, então isso é uma coisa bem importante, fica próximo ao mar Mediterrâneo. Isso favoreceu bastante a questão comercial de Atenas, ou seja, a estruturação da cidade baseada no próprio comércio. Isso não quer dizer que Atenas também não tenha tido questões militares, não tenha tido uma fortificação, também teve, certo? E vamos falar um pouquinho agora sobre a questão social de Atenas, cara. Alguns estudiosos eles dizem que Atenas tinha mais ou menos 400 mil habitantes. Desses 400 mil habitantes, aproximadamente 40 mil era cidadão. Ou seja, 40 mil tinha direito político. O restante, ou seja, 90% não tinha direito político. Vamos conhecer um pouquinho dessa galera que não tinha esse direito. O primeiro grupo vai ser dos escravos. Os escravos não têm direito político por uma questão óbvia, né? Só que dentro desse grupo de escravos havia duas formas de você se tornar um escravo. Escravo de guerra, né? Atenas vai lá ganhar de um povo e o restante da população desse povo é tida como escravo. E o segundo modo, cara, que a galera tava ferrada se fosse considerado hoje em dia, é por uma questão de dívida. Ou seja, se você era um cidadão ateniense, se você tivesse contraído dívidas com alguém, essa pessoa poderia te escravizar, ou seja, você ia ser uma propriedade privada de uma outra pessoa ou do próprio estado, cara, olha que loucura. Que viagem é essa, velho? A galera que tá hoje no SPC e no Serasa tá tudo ferrada da vida, mas enfim, ainda bem que não acontece mais. O segundo grupo, que não tinha direito político em Atenas, seriam os metecos, cara, estrangeiros. Os estrangeiros não tinham nenhum direito em Atenas, eles poderiam ficar ali, habitar na cidade, fazer comércio, fazer artesanato, mas eles não poderiam fazer parte das decisões políticas de Atenas, tranquilo? De boa, né? Tranquilinho. Então o terceiro grupo seria o grupo das mulheres, cara. As mulheres não tinham direitos políticos em Atenas. Na realidade, as mulheres não eram valorizadas na cidade. Elas deveriam servir para duas principais funções: servir os seus maridos e reprodução. Basicamente isso, para isso que as mulheres serviam em Atenas. Para vocês terem uma ideia, em Atenas era muito comum a relação sexual entre homens, ou seja, uma relação homossexual na realidade, em busca de prazer. Então, justamente para contextualizar essa questão de que as mulheres não eram tão valorizadas assim, certo? Então não se confunda, cara, por mais que Atenas seja um nome de cidade feminino, baseado em uma deusa, deusa da sabedoria, as mulheres de Atenas, elas não eram valorizadas, tá bom? Então se caiu uma pegadinha relacionando o nome de Atenas com a valorização das mulheres, mano, não caia nessa, mano. É a verdade, não minto. E quem então era considerado cidadão em Atenas? Fácil.
a pessoa que nascesse em Atenas, desde que os seus pais fossem atenienses e que também tivesse alguma propriedade, mano. Então não bastava um estrangeiro ter filho em Atenas, não, os pais precisavam ser atenienses também. E aí tem essa questão do povo ateniense puro, entendeu? Vamos falar agora das questões políticas, organização política de Atenas. No início de Atenas, lá no século IX a.C., tá bom, né, mano? Vou esperar o cara usar maquita ali. De boa. Então, no início de Atenas, no século IX, quem comandava a cidade era um rei. E esse rei ele tinha um poder religioso, poder civil e o poder militar. E quem colocava esse rei no poder eram os cidadãos, os chamados eupátridas. Os eupátridas quer dizer que essas pessoas eram bem nascidas. Eupátrida significa exatamente isso, bem nascidos, certo? Então os eupátridas que elegiam esse rei. Só que eles perceberam o seguinte, eram eles que tinham as terras, eles que tinham as propriedades, eles que tinham o money, o dinheiro, cara. Mas eles não possuíam tanto direito político assim, eles só deveriam eleger o rei. E depois que esse rei era elegido, acabou a participação desses malucos. Então eles acabaram fazendo um motim, um impeachment. Olha lá, o impeachment aconteceu na Grécia Antiga, lá em Atenas, pra você ter uma ideia. Então não é uma exclusividade do Brasil, mano. E aí eles se colocaram no poder, eles fizeram uma oligarquia. Oligarquia quer dizer poder na mão de poucos, certo? Então os eupátridas, que eram de certa maneira aristocratas, porque eles tinham dinheiro e tinham propriedades, eles se colocaram no poder. A princípio eram 9 eupátridas no poder. E quem elegia esses 9 eupátridas no poder eram outros eupátridas. Então eles ficavam fazendo uma mistura gostosa, um revezamento 4x4, tal, pá. Mas eles sempre estavam no poder. E aí a população começou a ficar chocada, começou a ficar brava com os caras, porque não tinha uma lei específica. Ou seja, quando os mais ricos faziam um crime, os eupátridas julgavam, dava aquela aliviada na pena, ou deixava passar batido, fechar o olho, não vi nada, tá tudo certo. Só que quando os pobres cometiam crimes, o julgamento era muito duro, era muito perverso. Então o que eles começaram a pedir? Cara, a gente quer uma lei escrita que todo mundo tenha que seguir essa mesma lei, indiferente se tem muito ou se tem pouco dinheiro. Aí um tal de Drácon falou, vocês querem essa lei? Vocês querem isso aí? Vocês querem uma lei escrita, né? Pra todo mundo cumprir, é isso que vocês querem? É isso que a gente quer, porque a gente tá cansado dessa zoeira aí, mano. Tamo cansado dessa parafernália aí, tamo cansado dessa brincadeira gostosa. Não, eles não falaram isso. Mas eles concordaram com o Draco. Aí o Draco fez, então põe esses pen, eu vou fazer uma lei escrita, já que vocês querem. E essa lei vai ser muito simples. Qualquer crime cometido em Atenas vai ser punido com a morte. Todo mundo morreu. Acabou. Olha que lei perversa, mano. Aí os pobres falaram, putz, mas não era bem isso que a gente tinha pensado. E os ricos ficaram felizes, porque o que acontecia? Os ricos, eles não precisavam roubar comida para sobreviver, eles não precisavam cometer pequenos delitos para sobreviver, eles já tinham bastante coisa, bastante dinheiro e bastante estrutura para sobreviver. Na realidade, quem se prejudicou com isso foram os caras pobres, os pobres que tinham reivindicado a lei escrita. Então acabou saindo meio que um tiro pela culatra, certo? Mas alguns anos mais pra frente, um tal de Solon vai fazer parte dos eupátridas ali no poder. E esse Solon vai propor 4 mudanças legais, que vai ampliar o poder democrático, que vai ampliar a cidadania do povo ateniense. O povo ateniense, que eu digo, é dos cidadãos, aqueles 10% que tinha propriedade, que os pais eram atenienses e que eles nasceram em Atenas, não se esqueça disso. O que o Solon vai propor? Cara, lembra daquela parada de escravidão por dívida, mano? O Solon vai
falar que isso não tem nada a ver, não, isso aí não precisa mais cumprir isso, pobre, pô, maneiro, vamos tacar o nome no Serasa e no SPC de boa, não vai ter problema nenhum agora. Ficaram bem louco e felizão com o Solon, brother, parceiro, vida louca com a gente. Só que na realidade, Atenas tinha muito escravo, não precisava de mais escravos por dívida, os escravos por guerra já eram mais que suficiente. Então na realidade Solon uniu o útil com o agradável, o último com o agradável, é justamente isso, porque não precisava de mais escravo. Aí ele se colocou como uma pessoa boazinha, fez uma coisa que os mais pobres precisavam, que tinham medo de ser escravizado por dívida. Então tá tudo certo, todo mundo ficou feliz, certo? A segunda medida que Solon vai ter ali, vai tomar, seria a formação da eclésia, cara. A eclésia era uma assembleia formada por pessoas com mais de 18 anos que tivessem alguma propriedade e que também tivessem servido ao exército por mais de 2 anos, ou por 2 anos pelo menos. Essa assembleia ampliou o poder democrático, ou seja, agora outras pessoas além do seu pátrias poderiam votar nas coisas também, poderiam debater as questões políticas de Atenas, cara. A terceira coisa que Solon vai propor vai ser um tribunal com participação de outras pessoas, ou seja, não apenas os eupátridas vão julgar, mas outras pessoas de outros grupos sociais também vão poder julgar. Então os pobres ficaram mais aliviados, pô, agora tá um pouquinho mais justo. E a quarta coisa bem importante que o Solon vai propor vai ser a criação da bulé, que seria um órgão responsável por criar leis, cara. Esse órgão era composto por 400 pessoas, só que essas 400 pessoas eram aristocratas, ou seja, só se você tivesse uma propriedade poderia participar da bulé, e só se você tivesse uma propriedade você poderia votar em quem se elegeu para participar da bulé, cara. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender, certo? Então era um pouco restrito quem faria as leis. Quem fazia as leis nesse período eram os próprios ricos, beleza? Aí vai entrar um tirano no poder, cara, o Pisistrato, cara, Pisistrato, mano. Só que esse tirano, ele não tecnicamente vai ser alguém mau, ele vai ser alguém que vai estar acima do poder, certo? Mas ele vai ser visto como um bom governante. Por quê? Porque ele vai propor uma reestruturação de Atenas, ele vai ampliar a questão de pontes, vai ampliar a questão do mercado, vai fazer várias reformas ali na cidade que vai ajudar não só os ricos, mas os pobres também, porque a estrutura em si todo mundo utilizava. Então ele vai ser tido como um bom governante. Só que depois que Pisistrato morre, os filhos desse cara não dão continuidade, não tem poder para dar continuidade ao seu mandato. Ao seu mandato não, né? Ao seu governo. E aí os aristocratas tomam o poder novamente, cara. E enfim, vai entrar o tal Clístenes, cara, que é tido hoje como o pai da democracia. E o que esse tal de Clístenes faz para ser considerado o pai da democracia? Lembra da bulé que eu falei, acabei de falar para vocês, composta por 400 pessoas? Clístenes, ele vai mudar essa bulé, ele vai aumentar para 500 pessoas. Mas ele não faz isso apenas, ele divide Atenas em 10 tribos, cara. 10 tribos que tem mais ou menos a mesma quantia de terras, 10 tribos iguais ali. Cada tribo tinha a responsabilidade de eleger 50 membros da bulé, cara. Então toda Atenas era representada nesse órgão da bulé, cara. Ó, aí você já ampliou a questão da democracia, todo mundo tinha participação, certo? E não só isso, ele cria o estratego, cara. O que seria esse estratego? Seria o poder executivo. Antes, lembra que eu falei pra vocês que era comandado por 9 eupátridas? Agora vão ser 10. Só que essas 10 pessoas vão ser eleitas pelas tribos, ou seja, cada tribo tinha a responsabilidade de eleger um cara para ocupar o estratego. E dessa maneira, todas as tribos de Atenas tinham representação política e poderiam debater visando o melhor para si mesmas, cara. Olha que loucura. Isso é uma questão de democracia maneira, porque todo mundo era representado. Todo mundo que eu digo, aqueles 10% dos cidadãos, né, mano? Não se esqueça disso. Mas nós podemos falar que a democracia dessa porcentagem
da população era uma democracia direta, cara, era uma democracia participativa. Então se os caras fossem votar alguma coisa, se os caras fossem decidir algo político, todo mundo ia lá e dava sua opinião, cara, todo mundo ia lá e discutia, lá naqueles espaços que eu falo pra vocês do Ágora, cara. Os Ágoras eram espaços onde essas assembleias aconteciam, e espaços onde os cidadãos eles tinham opinião, onde os cidadãos eles poderiam fazer sugestões, eles poderiam votar, eles poderiam rejeitar medidas ou exigir medidas, cara. Isso é uma democracia direta, mano. É diferente do que a gente tem no Brasil, porque no Brasil nós temos uma democracia indireta, ou seja, nós votamos lá a cada 4 anos em um vereador, em um presidente, um governador e tal, e nós esperamos que esse cara ele faça boas escolhas porque nós votamos nele, mas nós não vamos lá debater, nós não vamos lá discutir política, nós simplesmente votamos em um cara e esperamos que esse cara, que essa mulher nos represente nas esferas políticas. Agora imagine, mano, se as pessoas do Brasil pudessem exercer uma democracia direta, uma democracia participativa. O que vocês acham? Seria bom ou seria ruim? Coloque exemplos aí pra gente discutir. Mano, e deixa nos comentários aí, deixa aí pra gente fazer uma discussão gostosa, lógico, sem ofender, sem ser ofensivo com ninguém. Isso é uma parada democrática, pra gente ser democrático, vamos discutir. Isso que os caras faziam lá em Atenas, os caras discutiam, propunham ideias, negavam ideias, mas eles discutiam, e é isso que eu tô propondo pra vocês aí. Vamos fazer uma discussão nos comentários, beleza? Tranquilo? Então, cara, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre Atenas, se você gostou do vídeo, se você tem sugestões, cara, mano, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa as sugestões nos comentários também, tranquilo? Então é isso, galera, obrigado por assistir e não se esqueça, no próximo vídeo vamos falar sobre Esparta!